Olá, meus amigos, aqui é Giovanni, o Conde Basílio. Estou aqui para mais um Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje, eu e o Taquito aqui estamos no Recanto Rosa dos Ventos, aqui no meu sítio em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Menino, tá uma loucura, 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 loucura. Choveu uma merreca, deu uma cuspidinha, São Pedro fez assim, ó, uma cuspidinha no chão assim. Olha o lago, só uma merrequinha de água e ainda formou essa nata verde por cima. E os nossos patinhos, claro, ali ainda tem, porque ali é meio que nascente, então esse também vem, mas o tempo tá muito seco, o que choveu não deu nem pra nada. E aí os patinhos vêm, pensa que eles querem nadar aqui no meio desse mangue, aqui com essa nata verde em cima, deu uma nadadinha aí, pega as patinhas sujas e vai pra piscina. Ai, Senhor da glória divina. Aí o que acontece? A piscina. Eles resolveram dormir aí. Como não tem água no lago deles, eles acham que aí é o lago dele. Olha a cor, gente. Novamente a saga da água suja. Pois é. E aqui a piscina de fibra. Não dá para esgotar, deixar ela sem água. Se tirar, ela vai rachar com força. Ela vem assim, ela vai trincar, ela vai quebrar inteira. Então não pode tirar a água, tem que tratar. Pensa que ela tá sem tratar? Nada, tá cheia de produto. O que nós fizemos? Mercado Livre. Exatamente. Recorremos ao Mercado Livre. Ali, tá vendo aqueles pedaços ali? É da capa da piscina de cima. Lá ficava verde porque, caía as folhas. Lembra da saga da piscina de cima? Mas é alvenaria. Eu podia jogar a água toda fora e completar com uma novinha. Deixar sem água, que não trincava, não rachava. Pois é, mas essa não é o caso. Essa aqui ela é mais comprida ainda e nada. Aí nós compramos a capa lá para de cima. Aí eu não falei, eu não vou comprar para de baixo, né? De baixo não tem, as árvores estão distantes, estão em volta, mas não dificilmente vai deixar. Mas os patos estão felizes nos lagos deles. E eu não quero cortar as asas deles, eu não quero essa história, corta a asa, isso e aquilo. Eu não consigo, sabe? Fazer essas maldades, então, mas só tentar cobrir por cima lá e tal, mas eu não consigo. Para mim o animal bonito é um animal solto, um animal livre. Aí que eu fiz? Comprei outra capa aqui para baixo, porque tinha sobrado pedaços da outra, aí a gente jogou e eles não estavam entrando na água mais, porque os pedaços estavam ali, né? E aí a gente colocou, pensou que tinha dado certo, não deu. Aí compramos de novo lá, 10 vezes sem juros. Essa capa flutuante, ela é muito boa. Se você tem piscina em casa, tem algum problema, precisa cobrir ela, olha, vai lá no Mercado Livre e também compra essa capa que é bom. Foi caro? Foi, 600 e poucos reais para esse tamanho de piscina aqui, é o tamanho maior que tinha, né? E aí, se precisar, recorta alguma coisa. No caso aqui, a gente vai ter que fazer um recorte para ela encaixar ali embaixo da ponte, que embaixo da ponte tem uma coluna também, bem no meio da piscina. E é isso aí, vamos que vamos, né, fazer assim. Não adianta, gente, o paraíso, ele tem o seu lado obscuro. Tudo que é bom tem suas dificuldades, né? Então a gente está aqui, está cuidando, fazendo as coisas assim. Estou pensando em modificações? Estou pensando em modificações. Muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, poxa, ou liga, fala, eu quero ir visitar o santuário de Santa Sara, tal, aí fala assim, como é que eu faço para sair da rodoviária de Itanhaém e ir para o santuário? Aí eu falo, gente, o santuário está em Peruíbe, lá no Castelo Santa Saracari, na Praia do Costão, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Tem 3 anos que o santuário saiu daqui e foi para lá. Há 3 anos que a gente não tem as atividades mais aqui religiosas de Santa Sara aqui no santuário, aqui no Recanto Rosa dos Ventos, aqui no meu sítio, tá? Eu não tenho feito mais, desde antes da pandemia, não fiz mais as festas aqui, que era tudo aqui, acontecia muita coisa, tal, e eu não fiz mais. E aí as pessoas ainda, mesmo vendo os vídeos lá,
confundem, acham que o castelo é aqui no sítio. O castelo não é no sítio, gente. Para ficar bem claro, o castelo fica em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, de frente para o mar, lá pertinho, no quintalzinho de casa que eu falo. Aqui é o sítio, aqui é em Itanhaém, é outra cidade. São duas cidades, uma do lado da outra, porém são cidades diferentes, né? Não é do ladinho, não, e não fica aqui no sítio, tá? O sítio ficava, todo o santuário nasceu aqui, existe ainda a capela aqui, existem as coisas, mas não tem para visitação, não tá montadinho. Aqui tem o meu templo escola, que é o templo de Umbanda, o templo escola, tem aqui, ainda tá montado, a minha pirâmide dos doutores da fé, de energia, ambos não estão funcionando para atendimentos, tá? Deixa eu botar aqui no chão, que ele adora ficar ciscando em tudo. Então, ambos não estão funcionando, para ficar bem claro para vocês, né? Aí as pessoas, por quê? Tá, eu já respondi várias vezes para você. Por que, Gil, não vai ter mais festa? Gil, volta com as festas. Gil, por que o santuário mudou? Não era melhor aí em Itanhaém? Gil, não, por quê? Porque, gente, vamos lá, para ficar bem claro. Era melhor aqui? Era muito bom aqui. Era ótimo o santuário aqui. A minha vontade realmente sempre foi centralizar Santa Sara, independente das outras atividades que tinham. Por exemplo, a parte de lazer que nós tínhamos aqui, a questão das festas e principalmente a parte religiosa dos ciganos, a etnia. E eu queria a Santa Sara separadamente, eu não queria ela envolvida vinculada à religião da Umbanda, porque a religião da Umbanda é uma religião minha, de escolha como pessoa, ter escolhido ser umbandista. E a Santa Sara não é vinculada a nenhuma religião. Ela é uma santa por aclamação e ela está dentro de uma igreja católica, mas ela não é uma santa canonizada pelo catolicismo, pela Igreja Católica Romana. Tá? Então, que ficava muito importante que a gente não frisar, porque quando a gente fala da cultura, né, cigana, as pessoas já assimilam com as entidades ciganas e não tem nada a ver, gente. Mas não é um cigano que a gente incorpora, é um cigano espírito. Cigano vivo é outra história. Vivo, ele tem livre-arbítrio, livre escolha, e aqui ele escolhe de qual religião que ele vai ser. E, principalmente, que tem que ficar muito bem entendido que cigano não é uma religião. Tá? Cigano não é vinculado a uma religião. O ser humano escolhe as religiões. A etnia é uma coisa que vem de sangue, é uma origem baseada no sangue, no pai e na mãe. Se você não for filho de um cigano, você não vai ser descendente de cigano. Para ser um cigano puro, tem que ser filho de uma mãe cigana, sair de um ventre cigano, assim como os judeus. Vai ficar bem claro. Aí por que saiu daqui? Justamente por causa disso, porque eu queria que as pessoas fosse focado a fé em Sara. A maioria da frequência aqui era para as festas. Então as pessoas que eram devotas da festa vinham aqui. Sara era linda para sair na foto do Instagram, para sair para trás, para fazer todo um cenário. E tinha o ritual, as coisas eram lindíssimo. Eu não critico, era muito bonito mesmo. Só que a minha vontade e minha proposta com Santa Sara sempre foi do coração. Foi uma promessa que eu fiz, foi uma história, e eu queria muito que o nome dela viesse. O conhecimento sobre a história dela, sobre tudo, tirar um pouco do folclore, das danças, das coisas tudo assim, e assimilar ela da cartomancia, porque as pessoas tendem essa coisa de assimilar o oráculo com Santa Sara, porque isso com Santa Sara, colocar ela como se fosse um santo de Umbanda, um santo de Candomblé, um santo de algumas... Ela não é vinculada a isso. O que é muito importante as pessoas saberem. Se você vai ser devoto de Santa Sara, pelo menos tente entender de quem você está falando, de que situação e por quê. Por favor, gente, é muito importante. A história dela é belíssima. Vai aqui na minha playlist e já vai. No final desse vídeo já vai estar indicando para vocês assistirem a Lenda Proibida de Santa Sara Calha, filha de Jesus com Maria Madalena. Então é muito importante a gente saber disso. E para isso a gente não pode ter um vínculo, um dogma religioso para conhecer sobre ela. E aí, por isso que a gente retirou. Tem saudade das festas daqui? Não. Não tenho. Eu gostava das festas aqui, achava maravilhosa, foram festas lindíssimas, muito bem feitas. Você se arrepende de ter festa? Não, de jeito nenhum. Mas o tempo era outro, a história era outra. As festas temáticas aqui, elas vieram na época de uma febre cigana, né, onde as pessoas
conheceram a dança, grupos de dança, todo mundo queria ser cigano, queria estar. Então, assim, antes de pandemia, então tinha várias festas, tanto é que eu fazia e várias imitavam, muitas festas tentando, a melhor, sou eu a melhor que fiz, a melhor que aquilo. E quando nasceu o santuário dela, a primeira capela, a primeira homenagem a ela, um lugar restrito, mostrando a ela, foi aqui. Então a gente fez aqui, nasceu disso, mas nasceu naturalmente. Recebemos um papa aqui, ele veio, falou, os conhecimentos, tal, tudo veio acontecendo, né? A escolha do local, tudo, foi ela que escolheu. Não foi acontecendo naturalmente. Eu não tinha uma pretensão com nada, nem disso, e nem comercialmente de enriquecer ou fazer alguma coisa que fosse, né? Oh, meu Deus, né? Ele vai enriquecer com o tema Sara. Como que as pessoas estão fazendo? Ou usá-la para me avalizar como pessoa, ou avalizar o meu terreiro, ou avalizar meu culto. Isso que tá, gente, tá uma bobagem. Outro dia eu vi no TikTok aí uma mulher assim, ai, aqui é a primeira casa de São Paulo que tem uma cigana de 2 metros de altura e parari, parará, e nós vamos montar uma gruta, vamos fazer não sei o quê, mas ainda o dinheiro não dá, a gente tá pedindo os fiéis para ajudar. Ah, gente, para! Aqui aconteceu naturalmente. Em primeiro lugar, primeiro nada. Aqui ninguém nem lembrava, o povo nem sabia qual era a história dela. Aqui eu fiz, né? E fiz com as minhas próprias mãos escultura. Aqui tem uma escultura de 7 metros de altura. Só você ir nas minhas páginas, você vai ver passo a passo eu confeccionando a escultura de Santa Sara de joelhos, uma coisa de 7 metros de altura. A da gruta tem 2,20. A lá do alto do mirante também. E então, assim, são várias esculpidas de várias formas e materiais diferentes. E isso não muda nada. O que muda? Qual é o intuito? Que cada vez mais as pessoas conheçam. A foto, que nem essa tatuagem que eu tenho aqui, ó. Essa tatuagem foi tirada da foto do altar, logo que ela ficou pronta no altar lá, né? Que tá no meu altar. Hoje em dia, na Shopee e nas outras lugares, tá aqui tu, vem. Em outros lugares tem fotos e medalhas, muitas coisas feitas com as fotos tiradas pelo meu celular, tirada por mim, de quando a escultura ficou pronta, de quanto aqui. E aí as pessoas falam, você tinha que ter patenteado. Mas o quê? Se eu fiz as imagens, fiz o santuário, fiz as coisas para que as pessoas conhecessem Santa Sara, como é que eu vou proibir que a imagem que eu fiz, confeccionei dela, fotografei, coloquei nas redes, seja patenteada e ela não seja colocada? Aí colocaram em chaveiros, em pingentes, tudo assim, para venda. Tudo bem, sem problema nenhum, as pessoas precisam ter o material, mas se a imagem é daqui da capela, eu fico até feliz, porque é uma imagem feita por mim e uma homenagem feita para ela, e se ela está correndo o mundo, que maravilha, que bom que isso está acontecendo. Então isso é muito importante. Então, a mover daqui para lá foi esse o intuito. E após pandemia, realmente, foi a perda das pessoas. Perdi muitos entes queridos, muitos seguidores, muitas pessoas que eram frequentadores assíduos aqui. Não eram seguidores virtuais, eram pessoais aqui. Então era muito importante, assim, quando ia acontecer todo e qualquer evento, nós tínhamos a participação das pessoas aqui que ajudavam. E isso, realmente, foram 25. Depois, ao longo, foram mais perdas. Mas com o impacto da pandemia foi muito cruel o que aconteceu. Então, eu não consigo me visualizar fazendo isso com tanta mágoa, com tanta dor, com tanto sentimento esperando isso de acontecer. Então, eu não me senti vulnerável. E os preços? Financeiramente, a festa era belíssima, mas financeiramente altamente, um custo altíssimo para a época. Por quê? Porque todo equipamento de som, toda a questão, mesas de frutas, os ponches, as coisas, detalhes, cenários, manutenções, os bordões, tudo isso aqui foi construído para ser um parque temático dessas festas, ilustrar isso. E tudo isso, a manutenção é caríssima. Para fazer uma festa hoje em dia, eu tenho que pegar e reformar um monte de coisa aqui. Você tem que ter um investimento muito grande. E agora? Nós não estamos mais nas febres das festas, assim, onde você tinha a venda de roupa cigana, vendia fácil, ia tudo muito rápido. Tem muita coisa em estoque na loja, todo mundo ainda reclama de preço, de tudo, e o preço está atrás, igual lá.
Gente, as pessoas vão visitar o castelo e perguntam, é pago? Gente, a gente cobra R$ 5 para ajudar na manutenção e continuar a construção e pagar os impostos. E tem gente que fala assim, mas paga para entrar? Ué, a gente paga para morar, a gente paga para morrer, a gente paga para nascer, entendeu? A gente paga para comer, e aí você não quer contribuir? Aí vai, faz o seguinte, já que o castelo acha caro R$ 5 para entrar, vai lá na Praia do Guaraú, né? Porque ali é o caminho da Praia do Guaraú. E todo mundo quer ir para a Praia do Guaraú, no Peruíbe. Se você sentir dor de barriga, se você não conseguir uma moita para você ir, se você for usar um banheiro no Guaraú, é R$ 5. Então, para fazer um cocô e um xixi, vai pagar os R$ 5. Agora, para visitar a Santa, é caro? Então, por isso que eu falo, gente, é muito difícil. Quando as pessoas falam que são devotos de alguma coisa, ou colocam a religião no meio, coisa assim, hoje em dia é só para aparecer na internet. Hoje em dia você não sabe nem a história dela direito, mas a pessoa já é minha mãezinha, meu paizinho de cabeça, minha mãezinha de cabeça, uma coisa assim. Ah, e nem sabe do que se trata. Mas é tudo para sair bem na foto. Então, gente, foi essa a vontade de separar as coisas. Muita gente vinha aqui, via as piscinas, queria passar o dia, queria fazer como domingo no parque, um clube e tal, para ali, parará, vinha e aí não dava. Aí o que acontece, gente? Não dava, batia de frente. Se eu alugasse a parte de hospedagem para veranista, quando as pessoas vinham rezar, tinha gente na piscina querendo usar a piscina de biquíni. Aí o povo tá querendo rezar, mas como uma coisa não dá, entendeu? Não batia. Então uma coisa atravancava a outra. Aí eu separei, achando que é assim. E achando que eu ia colocar aqui, ia cuidar aqui, fazer isso aqui funcionar separadamente. Mas não dá, a gente é um só. A gente tem que tomar conta do local quando a gente não está, mas não toma conta do negócio, como se fosse funcionar aqui. Então, acabou se tornando bem mais difícil cuidar dos dois lugares. Então, por isso, a história de ter colocado lá. Se eu me arrependo de ter levado, tudo isso é perguntas que vieram, tá, gente? Se eu me arrependo de ter levado o santuário para lá, porque muita gente fala, eu gostava mais de ter, hein, porque era muito mais não sei o quê. Aí era maior, 6.000 metros aqui para você andar. E você tinha que percorrer tudo isso aqui, né? Mas lá é muito bonito, lá é muito gostoso, muito interessante. Se eu me arrependo de ter levado para lá, me arrependo também. Se eu não disser que não, é mentira. Por quê? Porque o sossego que eu tenho aqui e o respeito que eu tenho em torno, né, de tudo é muito grande, e eu nunca passei o que eu passei lá em Peruíbe. Em volta realmente a falta de educação dos moradores daquele bairro, de alguns comércios ali, entendeu? Da clandestinidade que as pessoas montam as coisas ali, a facilidade e a maneira clandestina com que os dirigentes públicos ali mantêm as pessoas ali, né? Você não consegue nem denunciando que aconteça alguma coisa, né? Tem muita ali, muita é muito amigo do amigo do amigo do amigo e pouco respeito, então eu não gostei, nunca passei tanto nervoso ou alguns tipos de coisas, xingamentos, apontamentos por ser cigano, por eles acharem que eu sou macumbeiro, então, isso nunca aconteceu aqui a gente sempre foi muito respeitado aqui na parte de Itanhaém. Então, nesse ponto, realmente, eu fiquei chateado. Quanto ao castelo, é maravilhoso, é muito bonito, gosto muito. O público, normalmente, é o turista está interessado na praia, na cachaça e na festividade, então, às vezes, para parar para assistir um lugar cultural ou ver, infelizmente, as pessoas ainda não dão esse valor que deveriam, né? Porque na cidade ali, já teve museu arqueológico, já teve várias coisas, e o poder público, a prefeitura, não sinaliza, não mostra, não divulga, e preferiu encerrar esses lugares todos, assim, turísticos de Peruíbe, hoje em dia estão inativos, e você vai, tá lá as ruínas de Abarebebê abandonada, o mirante lá em cima, onde fica as torres das antenas e a água lá em cima, ficava o Museu de Arqueologia, tudo abandonado, tudo lá, por quê? Mas eu também acredito, porque quando eles mantêm talvez um funcionário nesses lugares, o público não vai. O público não vai, o público tá com falta de cultura,
falta de procurar lugares culturais e tudo mais. E quando vê o nosso castelo, o castelo é Espaço Cultural Castelo Santa Saracali, onde a gente fala de um espaço cultural, é como um museu. Ele não é tão religioso quanto as pessoas imaginam, mas o preconceito e a obsessão, né, em tudo que é religioso de uma outra religião é demoníaco, para as pessoas tudo é demônio, né? Elas veem demônio em tudo, no boneco do Fofão, na música da Xuxa, na boneca da Xuxa, na coisa, tudo eles veem demônio em tudo. E o castelo, por ser pintado de vermelho, como todas as minhas propriedades são pintadas de vermelho e branco, cores do meu santo, então já fica no imaginário das pessoas sempre o pior de tudo. Então, meus queridos, fica difícil. E aí muita gente passa, não sabe, não entende o que é, tal, e às vezes olha, tal, mas não para olhar, não para perguntar. Então, assim, o ser humano tem um certo receio de tudo isso, assim. Tudo que é novo, tudo que é diferente, ele tende a ter um preconceito anterior, antes de qualquer coisa acontecer, ele já, ai, é coisa de santo, ai, é macumba, ai, é coisa de cigano, ai, isso, vão me roubar. Então tem essas coisinhas chatas que a gente fica passando por isso. Então é assim, esses detalhes, mas lá tá lindo, gosto muito, tá lá, tá aberto de sexta, domingo e feriados, o castelo lá em Peruíbe, tá? Não está mais em Itanhaém. Aqui tinha a pirâmide tem a pirâmide dos Doutores da Fé, onde a gente trabalhava com cura antes da pandemia, tal. A gente fazia uns trabalhos de cirurgias através de tridimensional, através dos extras intraterrenos, as cirurgias que são feitas mais no plano energético e espiritual. Acontecia muito, era fila aqui. Pós-pandemia, não abri mais, não senti confortável, não senti com poder para isso, para voltar a retomar dessa forma, e realmente também financeiramente era totalmente gratuito, e o que nos dava um prejuízo tremendo aqui no local. Então assim, era muito difícil. Infelizmente, a questão financeira tem barrado muitas coisas aqui, muita coisa que a gente não está fazendo. O financeiro realmente é o grande vilão para que não aconteça. Existem coisas que a gente não pode, a gente está numa situação, né, financeira, globalizada, né? Não vou só citar o país, mas globalizada, tão grande, porque a gente não pode arriscar a eventos, arriscar a fazer coisas como a gente fazia antes, porque os preços estão exorbitantes e caso não almeje o sucesso desejado, ou fique perto, ou nem, porque antes, se você empatasse, estava bom, aconteceu o evento, empatou, beleza, um pagou, e sempre eu tirava do bolso. Agora eu não posso me dar esse luxo. Por quê? De arriscar. Então não dá para arriscar mais dessa forma assim. Tudo é muito lindo, muito bonito, mas tem que ser muito seguro. Então é isso as explicações para saber onde está cada coisa, por que cada coisa foi feita e as dificuldades que a gente tem ao fazer cada coisa nesses termos, nesta vida. É muito difícil. Hoje em dia, a gente ter alguma coisa é você ter um compromisso financeiro todo mês reinado, porque tem nossas coisas, nossos impostos. Então, não é fácil, não. A melhor coisa seria a gente estar liberto de tudo. Vende tudo, vai morar num trailer, ou então aluga e pronto, acabou. Além da gente, quando partir dessa para uma melhor, não deixar briga entre os herdeiros, a gente acaba usufruindo mais da terra, porque tudo isso aqui, gente, ocupa todos os dias da semana, desde segunda a segunda, os finais de semana tomados pelo castelo, pela frequência das pessoas que vão ver Santa Sara, então você acaba tomando lá, então para de viajar, para de fazer outras coisas, tudo. E aqui durante a semana os cuidados com os animais, cuidados com as coisas, com o espaço, com tudo isso. Então, fica difícil. Então a gente tem que pensar e repensar, que às vezes a gente acumula demais coisas, pessoas, locais, e tudo isso gera um custo. E aí você trabalha para pagar uma coisa que às vezes nem usufrui. Então é assim, pinga o dinheiro, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico. O dinheiro chega, ai que beleza, tô rico. 2 dias depois, foi tudo embora, fiquei pobre. Paguei conta, paguei isso, paguei... Então assim, é cansativo, gente. Então um conselho que eu dou, minimalismo.
É o que eu pretendo fazer de agora em diante. Muita coisa eu pretendo encerrar, muita coisa eu preciso enxugar, muita coisa eu preciso transformar e muita coisa eu preciso focar. Porque quando a gente não tem foco e a gente começa a tirar para todos os lados, é difícil. Mas quando a gente tem de sobra, né? Aí a gente pode fazer esses arriscar. Quando não, a gente não pode mais. Na situação de hoje, pensar e repensar 1000 vezes o que vai ser feito. Como vai ser feito. E assim, por que às vezes você fala, ah, Gilma, você não tem saudade daquele tempo? Não, acho que foi tudo muito lindo, eu tinha outra idade, tinha outro pensamento, eu via o mundo girava de outra forma daquele jeito, financeiramente o país estava de um jeito, hoje está de outro, nós não tínhamos passado por tanta coisa como passamos, existiam outras pessoas na minha vida, existia um outro período, pensava, eu não sou saudosista, eu não tenho saudades do meu passado, eu tenho orgulho do meu passado, eu tenho orgulho de tudo que eu já fui, que eu já fiz e como eu fiz e como eu agi. Graças a Deus o meu saldo é muito positivo em relação a todas as minhas opções. Por mais erradas que possam parecer, mas eu curti aquele momento, era aquele momento, era daquela forma que era o correto. Eu não posso avaliar nada lá de trás com a cabeça de hoje. Hoje eu nem faria, eu nem começaria algumas histórias, algumas coisas, sem problema nenhum. Mas eu jamais vou ficar com isso. Eu não fico, ai, como era, ai, se eu pudesse, ai, se eu voltasse lá atrás, ai, se eu fizesse, eu ia fazer diferente. Não ia não, eu ia fazer tudo igual mesmo. Gosto muito de tudo que eu fiz. Não me arrependo de nada, de nada, de nada. Me arrependo ainda do que eu não fiz. Então, cada vez que eu miro para o futuro, e que eu penso, eu não quero retroceder. Caso, por exemplo, você pensa às vezes em trazer o santuário novamente para Itanhaém? Penso, às vezes sim penso, às vezes penso essa possibilidade, mas não igual era antes. Jamais como foi. Se um dia voltar a resolver modificar e trazer para cá, será completamente diferente, totalmente diferente, com uma proposta diferente. Entendeu? E, mas pode ficar mudando muita gente. Mas não pode ficar, o que é sagrado nasceu ali. Gente, a fé, ela está no coração, e o coração não tem raiz no chão. A fé, ela é eterna. A fé é uma coisa que eu vou manter até depois que eu partir, que eu não tiver mais o corpo físico. A fé não está no corpo físico. A fé está aqui, na nossa mente, impregnado no nosso espírito. Então, os locais sagrados, eles podem ser transformados, transmitidos, ir para outros lugares, sim, sem problema nenhum. O respeito com que isso é feito é que é muito importante. E outra, existe também a questão de viabilizar. Uma coisa é o sagrado, outra coisa é o boleto que vem no final do mês e que você tem que pagar. Entendeu? Os espaços, as coisas estão cobrados. A água, a luz, ela não vem ali, a conta vem e paga. E o sagrado não te paga. Então, existe a parte prática. Muitas vezes, muita coisa na minha vida, ela parou porque eu achava, por eu ser religioso, que eu não devia cobrar nada aos doutores, as coisas. Não posso cobrar, não posso, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar se eu era picareta ou não. Então, a maioria das vezes eu não cobrava. Aqui, durante anos, o santuário foi aqui, não era cobrado absolutamente nada para a pessoa visitar. Ela consumia na lojinha que a gente tinha e na mini lanchonete que a gente tinha, era a única fonte de renda para converter para o santuário. Hoje em dia, se eu voltasse atrás, jamais eu ia pensar dessa forma. É isso que eu ia ter que expurgar isso da minha vida, tirar esse pensamento de que cobrar uma coisa de um local físico é uma coisa do mal. Não é. Por quê? Porque não é nos dado de graça, gente. É nos dado, não, é cobrado. Mesma coisa, as pessoas, você quando se transforma em médico, advogado, uma profissão, você não cobra pelo teu trabalho? Cobra. Por que você cobra? Porque você, quando fez o quê? Gastou para aprender, gastou na faculdade, gastou para chegar lá, gastou ônibus, gastou tempo, gastou vida, suor e tal, para tornar quem se tornou. E aí, aquilo que você faz tem um valor, tem um preço para aquilo, porque teve um preço para você chegar onde você chegou. A mesma coisa quando a gente constrói algo como esse, o santuário, tudo isso teve um custo e gera um custo e tem que ser cobrido, entendeu? Não pelo plano astral, e sim pelas pessoas que aqui habitam e que se utilizam dele.
da beleza do lugar, da história, do momento, num local limpo, organizado para você rezar, de devoção. Precisa ajudar-se a se pagar. Não é uma doação. Eu não nasci herdeiro, né? Eu não nasci um herdeiro rico, nada disso, onde eu tenho infinitamente um dinheiro que não vai acabar. E a gente não. Eu nasci de dois trabalhadores que geraram mais dois trabalhadores nessa terra, que sou eu e meu irmão, e continuamos trabalhando e geramos mais trabalhadores para ficar aqui. E é assim que vai ter que ser. Só que eu não pensava dessa forma. Talvez essas atitudes, se eu tivesse mais conhecimento que hoje, ou tivesse o couro mais calejado como eu tenho hoje, eu mudaria. Mas do contrário, meu passado não me condena. Pelo contrário, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz, sabe? Porque eu sou uma pessoa que viveu. Hoje em dia ando muito parado, muito borocochô. Não tô gostando, não. Mas agora tem vocês aqui na internet. Essa ferramenta maravilhosa que é as redes sociais. Que muito bem usada, ela ajuda, ela salva vidas. Mal usada, claro, vai fazer o quê? Mau uso tem um monte fazendo aí, sucesso nisso. E olha que fazendo de mau uso ganha mais dinheiro, viu? Só que eu não sou desse jeito. Eu jamais vou colocar para vocês inverdades aqui, só pelo like, só pela visualização. Agora, você quer me ajudar? Quer ajudar o santuário? Gostou de todas essas explicações que eu tive? Já me segue há algum tempo? Já é inscrito do canal? Se não é, se inscreve no canal, clica aí no sininho para você receber suas notificações. Você que já é inscrito, presta atenção, dá uma olhadinha lá, vê se o YouTube não desinscreveu você, porque o YouTube é danadinho para desinscrever as pessoas do canal, tá? Tá acompanhando as previsões dos signos que começa no domingo? É para a semana inteira, toda semana tem previsões dos signos através do meu tarô. Então é muito legal que você acompanhe nisso também. E dê seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal, vamos crescer. Quanto mais visualização tiver, maratona aí, vai lá nos vídeos antigos, assiste, receita eles para alguém aí, para você também estar. Por quê? Quanto mais visualizações tiver, mais a monetização vai cair e vai nos ajudar a construir, a manter esse espaço para outros. Quem sabe a gente volta, quem sabe a gente consegue voltar, se atrever a fazer as festas, a fazer os eventos. Se você quer participar e quer que isso volte, você que já costuma, gosta, já viu ou tem curiosidade de ver como era, se o canal monetizar, eu tenho como investir aqui e tenho como fazer mais coisas. Mas do contrário, a gente não pode arriscar, né, o ovo no fiofó da galinha, né? Porque, meu filho, até o ovo tá pela hora da morte, entendeu? Não dá para ostentar, querer fazer uma gracinha de Barbosa e comer 40 ovos por dia, não, filho. Agora, você comendo um por dia, você já pode se considerar rico, milionário. Então, gente, é desse jeitinho que as coisas estão acontecendo aqui. Esse vídeo foi um vídeo explicativo, onde a gente conversa, desabafa, e para conhecer um pouquinho mais da história, se é que você já não conhecia, você que está chegando agora para saber. E se você não conhece o castelo, vai lá em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, conhecer o Castelo Santa Saracali, que é o espaço cultural, é praticamente um museu cultural onde conta a história de Santa Saracali, onde tem espaços instagramáveis lindíssimos para você tirar foto. Fica ao pé de uma montanha milenar ali, que é a Serra dos Itatins, que tem uma lenda sobre os discos voadores, a cidade, uma das cidades mais místicas do litoral paulista, e com muita coisa. Fala que tem uma praia lindíssima na frente, um lugar super gostoso, muito mal divulgado, né? Muito mal conhecido, mas excelente. Vai até lá, vai lá conhecer, vai conhecer o castelo, tá bom? O sítio, por enquanto, é a minha morada particular, é onde eu moro, onde é aqui que fica eu, meus bichos e meus animais. Quem sabe a gente vai abrir para frente, pode ser um camping de motorhome, pode ser um espaço para um spa energético e voltar com os atendimentos de cura, pode ser que eu venda, pode ser que eu alugue, pode ser que eu troque por outro lugar, porque cigano gosta de trocar, entendeu? De fazer uma troca, fazer um rolo, ninguém sabe, né? O futuro, a ele pertence, e aí a gente tá aí na estrada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês, lembre-se que eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Beijo no coração de vocês, tchau, tchau.